Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal, eu sou o professor Guilherme Falck e hoje quero trazer para vocês um relato muito interessante sobre um espírita chamado Eurípides Barçanufo. É muito interessante esse relato, falando do encontro dele com Jesus o Cristo. Então, realmente algo muito diferente, algo muito especial. Depois da vinheta, vamos conversar um pouquinho sobre este desdobramento de Eurípides. Como vocês podem notar, eu estou com a voz um pouquinho diferente, um pouquinho rouca, porque eu acabei pegando uma gripe forte, fiquei um pouco afônico e estou recém melhorando. Então minha voz está um pouquinho fraca ainda, mas é o suficiente para fazer o vídeo aqui para vocês. Antes de começar a falar do relato do Eurípides, que eu vou colocar em um videozinho mais adiante, que é um videozinho da Federação Espírita Brasileira, FEB, onde foi feita uma animação mostrando como foi este encontro de Eurípides com Jesus, o Cristo, em desdobramento astral. É emocionante o videozinho, muito legal mesmo. Eu tive contato com essa experiência do Eurípides agora há pouco, eu não conhecia, agora há pouco quando eu fui no centro espírita e o doutrinador lá na frente acabou falando, o palestrante lá na frente acabou falando desse encontro que Eurípides teve em desdobramento, em viagem astral, com Jesus o Cristo. E eu fiquei curioso, eu conhecia Eurípides de ouvir falar, né, é bem conhecido dentro do Espiritismo, um dos grandes nomes dentro do Espiritismo, então eu conhecia, mas nunca havia pesquisado com mais afinco sobre Eurípides e não conhecia essa experiência dele. E realmente fiquei bastante surpreso e emocionado quando eu vi a experiência dele. Mas antes de trazer para vocês a experiência, eu queria só falar um pouquinho sobre Eurípides, já para vocês também ficarem conhecendo um pouquinho mais de quem foi este grande trabalhador espírita e médium. Eurípides, então, ele nasceu em 1º de maio de 1880. Faz um bom tempo, né? Ele nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, tá? Ele foi educador, foi professor, foi jornalista e também atuou na política. Até que, por fim, ele encontrou, através de relatos de parentes dele, sobre um centro espírita que estava fazendo curas, etc. E ele foi conhecer, e aí ele veio conhecer, então, o espiritismo. E começou a se dedicar ao espiritismo. O que levou ele a ser julgado por muitas pessoas. Imaginem, naquela época ali, era bastante complicado. Não é que nem os dias de hoje, que existe uma aceitação muito maior de todas as religiões. Naquela época era o catolicismo, né? E Eurípides era católico, e até por sair do catolicismo para se dedicar ao espiritismo também foi tido, né, como um, um herege ou algo do tipo. Bom, é, Eurípides então se dedicou ao espiritismo, foi investigar mais sobre o espiritismo, se dedicou a investigar para ver se eram reais essas curas que estavam acontecendo, se surpreendeu e deu continuidade então aos seus estudos, presenciou em sessões inúmeras manifestações extraordinárias, curas, etc., que o deixou bastante impressionado. E por isso ele foi mais a fundo nessa busca espiritual. Ele fundou, inclusive, em 2 de abril de 1907, o Colégio Allan Kardec, dentro de um grupo espírita, né? Ele fundou esse colégio, era um colégio normal, Eurípides era professor, e dentro dessa escola se tinha as bases do espiritismo. Olha que legal, né? Essa escola, dizem, existe até hoje. O médium, então, ele acabou falecendo em 1º de novembro de 1818, aos 38 anos, muito novo, né? Acometido pela gripe espanhola, que foi
terrível. Para quem conhece um pouquinho de história, sabe como a gripe espanhola foi complicada, foi o Covid da época deles, né? Matou muita gente porque não se tinha a questão das vacinas como nós temos hoje em dia desenvolvidas. O Eurípides, ele desenvolveu então habilidades de cura através da mediunidade, e a mediunidade dele, que ele dominava mais, era a de desdobramento. Então, eram muitos os relatos de Eurípides, e às vezes diz que ele estava conversando com as pessoas ali no centro dele, e ele meio que parava estático, diz que ele embranquecia, e naquele momento eles sabiam que ele estava se desdobrando para algum lugar, né? Então ele tinha essa faculdade bastante desenvolvida de desdobrar-se, tá? E um desses desdobramentos é justamente esse, do qual irei passar para vocês agora, aí no videozinho, mostrando o encontro dele com Jesus. Assistam o vídeo e se deliciem com essa experiência. Depois do videozinho, eu retorno para falar com vocês. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou:
Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Fantástico, não é? Fantástico. É realmente emocionante. Aquele encontro dele ali com Jesus, eu me coloquei empaticamente no lugar dele ali naquele momento, como eu reagiria, e creio que também reagiria dessa mesma forma. Seria um impacto muito grande, tanto energético, quanto da própria emoção de nós que somos cristãos, né? A gente ter um encontro com o Cristo é o ápice, né, para nós é o ápice da alegria, acredito eu. E penso que agiria da mesma forma, me curvando para Jesus, né? Seria uma emoção gigantesca. Então eu me coloquei no lugar dele ali naquele momento e senti realmente como deveria ser fantástico, deve ter sido fantástico, né? E ao mesmo tempo eu senti as energias me correndo pelo meu corpo e senti como se fosse um banho de energia em mim só de ouvir aquele relato. Imagina presenciando. Então realmente eu acabei até me emocionando com esse relato. Por isso eu resolvi trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu achei que ia ser bastante interessante para vocês. É um vídeo que traz inspiração e boas energias. E acredito que irá fazer muito bem para todos que assistirem a esse vídeo, como me fez bem assistir essa experiência de Eurípides Barçanufo. Paz profunda e até o próximo vídeo.